Ações municipais de fomento à economia solidária. Este é o meu tema, que há mais ou menos 2 anos, desde quando eu fui na primeira reunião. O pessoal está vindo? Não, tudo bem. Na primeira reunião do movimento, essa é uma foto que foi tirada lá no Nordeste, de um dos movimentos mais recentes dentro da economia solidária, que é o movimento de juventudes em economia solidária. Neste evento estava o Paul Singer, que é o totem, que é o legado que de alguma forma a gente tenta assimilar tudo que ele nos trouxe, e a partir deste momento trazer o papel jurídico dentro da economia solidária. Qual é que é a participação que o direito tem? E que de alguma forma pode ajudar nesta construção dentro deste movimento social. Então vamos lá. E daí as suas políticas públicas, e principalmente quais são as leis municipais de fomento que têm ajudado a consolidar isso. No caso, eu centrei a minha atenção nas legislações municipais do Estado de São Paulo, num primeiro momento. E na primeira conversa que a gente teve, professor, a intenção era de alguma forma criar um modelo ao final que servisse de base até para quem sabe escola de governo. E daí nós escolhemos 3: Campinas, São Carlos e Carapicuíba. Carapicuíba por quê? Porque eles têm um fundo municipal. E isso traz uma autonomia dentro da economia solidária que é tremenda. Isso é até então. São Carlos e Campinas têm programas que desenvolvem a economia solidária, mas um fundo ainda não é preciso. E para ver em Carapicuíba, tudo que é voltado para a questão do cooperativismo, das vendas, das trocas, lá eles dedicam 1% disso para o fundo de economia solidária. Então se trabalha com orçamento e se trabalha com o aporte de uma série de outras políticas públicas. Então aqui, no caso, o objetivo geral, que é compreender quais eram as intenções jurídicas ao redor da economia solidária, tentando traçar um modelo mesmo, e aqui nos objetivos específicos, eu fui em cada um dos capítulos e fui retirando qual que era o contexto histórico, jurídico, que acentuasse o debate teórico. O próprio conceito de economia solidária, ele não é uníssono, ele não tem apenas um único conceito. E vejamos que assim, a questão da economia solidária, ela parte de uma cultura do cooperativismo, que desde a década de 70 é debatido no nosso território nacional. É bom lembrar que o Brasil, a primeira cooperativa do Brasil surge em 1847, numa colônia no sul do país, do Paraná, onde era só matagal. E eles se reúnem por uma questão de consumo, para assimilar isso. Só que o intervalo histórico entre 1847 e 71 é digno de uma outra pesquisa. Como é que se consolidou isso dentro do movimento? Só que o que nós obtemos em 71, em termos de lei, é algo que não vai de encontro ao cooperativismo popular, que mais à frente eu vou falar sobre as trocas simbólicas, a questão de viés do dinheiro e assim por diante. Então, continuando aqui, a gente não perder tempo. A justificativa nada mais é do que hoje nós temos cerca de 20 mil empreendimentos que se declaram de economia solidária, que são registrados, esses são dados do DIESE, pouco mais da metade ainda são informais, e daí eu me lembro da União Popular de Mulheres e a sua luta na década de 80, lá no Campo Olímpia de Assis em São Paulo, que era a força que traz a legalização, a formalização de um movimento como esse. São 38 normatizações, então, leis, projetos de lei, decretos, que falam sobre diferentes cantos do território e que falam sobre economia solidária. E a hipótese é dizer que as legislações municipais, elas são sim capazes de contribuir para a inclusão social desses segmentos em situação de vulnerabilidade. E eu acho que ainda mais hoje, quando a gente está num momento de crise financeira.
e que a solução dada é tão somente as privatizações, a economia solidária como política pública, ela envolve uma outra área, em que trabalhadoras, e eu falo trabalhadoras em primeiro lugar, porque na economia solidária são mais de 80% de mulheres, né, que tocam o movimento, e que eu acredito que é válido como alternativa mesmo. Né? Estou continuando passando bem rapidinho agora. Um breve sumário de como organizei na monografia, como foi colocado aqui. O que é a economia solidária? Esse é um conceito trazido pela própria Secretaria Nacional, que se iniciou em 2003, né, logo após um ano do governo Lula, e que o próprio Paul Singer, que é quem traz o conceito, é quem desenvolve esta secretaria. Os princípios basilares, né, a cooperação, a autogestão, a dimensão econômica e a solidariedade. Né, tudo isso envolto pelos arranjos econômicos que a gente vai entender. Bem, além desse legado de Paul Singer, né, na própria monografia eu traço um histórico de como ele vem a discutir este conceito, mas o que nós colocamos aqui é um enfrentamento diante da OCB, né, da Organização das Cooperativas do Brasil, né, que por sua vez envolve o Unimed, envolve o agronegócio, e tem uma outra concepção de cooperativismo. Né? Eles têm um outro envolvimento com capital externo, tem uma outra questão de monopólio, né? E que tem, por exemplo, os agricultores familiares ligados à economia solidária, por sua vez, eles não se sentem nem um pouco atraídos pelas concepções e pelas regras que eles têm que se impor diante da OCB. Né? Tanto que outras instâncias dentro do cooperativismo são aquelas que abarcam, né? Por exemplo, a Unicapes. Né? Bem, essa resistência, durante o TCC, também é falado sobre uma recomendação da OIT, né? Sobre o desenvolvimento do cooperativismo no mundo, e sobre o quanto isso é importante em termos econômicos até, e a importância das leis municipais com base na política nacional, porque nós não temos ainda uma lei nacional, né? Uma lei federal que fale sobre isso. Existe um projeto de lei que gira no Congresso desde 2012, mas que até hoje não foi aprovado porque está lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, para ser julgado pela vontade política que nós não sabemos quando ainda. Metodologia indutiva e dedutiva sobre esse enfoque humanista, é claro, tá? E o levantamento destes registros quanto a regramentos, tá, da Ecosol e de cooperativismo. Aqui um pouco mais sucinto quanto cada um dos capítulos, né? O capítulo 1 traçando um pouco da história e tal. Uma coisa interessante é a economia solidária e a sua relação com o desenvolvimento sustentável, que é também um princípio basilar, que a questão da sustentabilidade tem sido tão discutida. Né? A estrutura e a informalidade, que nós citamos há pouco, e aquilo que tem sido muito discutido na Europa, porque o conceito de economia social já é muito presente na Europa. Né? Por exemplo, a Mondragón, né? e todo o desenvolvimento que eles têm na Espanha, né? E também ali na Península Ibérica. Nós vemos que o conceito de economia social é muito presente, porém, a questão da economia solidária é um conceito latino-americano. Né? É uma coisa que envolve muito da nossa realidade brasileira e também de outros países como o Chile, o Uruguai, né? A Argentina também, né? A Venezuela, o Equador, né? Que também tem órgãos desse tipo. Bem, aqui falando rapidamente sobre aspectos bem teóricos e que embasam todo o discurso, é de que o mercado tradicional de demanda e oferta não dá conta daquilo que a realidade da economia solidária apresenta. Né? Que é a agricultura familiar, é a produção artística, né? Isso também envolvendo artistas, músicos, pequenos artesãos, bancos comunitários, e essa relação econômica em que o domínio cultural dentro de cada um dos produtos da economia solidária tem valor, tem história, e isso é trocado. Por exemplo, nos quilombos, onde a economia solidária é tida como norte para cada uma das coisas que eles discutem, eles têm as sementes crioulas. Então você imagina o valor histórico de uma semente que, por sua vez, estava há centenas de anos sendo cultivadas por aquelas comunidades tradicionais, tem uma resistência tremenda. Você imagina os olhos, por exemplo, uma Monsanto em cima disso.
Né? Então é este o valor que a economia solidária tem. O que ela não tem ainda é interesse político. Né? Não existe ainda interesse necessário para isso. Então, continuando, né? Fala um pouco da cultura do cooperativismo, fala sobre o direito cooperativo. Nós que aqui em sala de aula temos, né, direito empresarial, o direito do trabalho, sobre inúmeras esferas empresariais, mas não temos o direito cooperativo, que fala sobre exatamente quais são os princípios que regem essa forma de organização do trabalho. Né? Fala sobre a recomendação número 93, que é uma recomendação do OIT, que a gente teve a oportunidade de trabalhar em sala de aula, né, com a professora Renata até, e que aqui a gente retrasa aqui, de volta para o TCC. Mas daí a gente traz também as insuficiências e relevância atual. É de se dizer que o cooperativismo não é a panaceia, né? Não é a solução dos problemas do mundo, mas é uma alternativa. Né? Aqui eu trago um outro dado do DIESE, né, que é ligado à CUT, mas que trouxe um dado sobre formalidade e informalidade, e o quanto que o nível de informalidade, olha só, a comercialização é tão grande, aqui é até mais da metade, mas que é um nível justificado até, e que isso é muito complicado, porque vezes em que queria se criar um ministério, né, pensando nisso, foi dito que a economia solidária não participava do PIB brasileiro. Né? E daí uma intenção geral de fazer com que a economia solidária se juntasse às micro e pequenas empresas. Né? E a partir daí ter um movimento dentro. Só que o que acontece na verdade, e essa é a conclusão do DIESE no trabalho que eu utilizei aqui, é que por ser informal nós não temos dados suficientes. Né? Então a informalidade faz com que ela perca tenha essa fragilidade em termos de políticas públicas. Né? Daí, aqui eu vou trazendo cada um dos panoramas. Olha, eu até arrisco dizer que Campinas e São Carlos eles tiveram leis municipais de economia solidária mais fortes ou mais contundentes do que as outras, muito pela sua proximidade com incubadoras, né, que dentro das universidades fizeram questão de participar dos movimentos de construção dessas leis. Né? Então, isso na UFSCar, né, em São Carlos, e aqui na Unicamp e também na PUC de Campinas. Né? Que aqui nós temos professores, inclusive, que participam da Academia Internacional. Né? E Carapicuíba, como eu já falei, com relação ao fundo. Por último, as considerações finais. É claro que a nossa sociedade e as classes sociais não vivem em plena harmonia. Né? O que a economia solidária traz é uma concepção de sociedade comunitária, de vida compartilhada. E daí nós pensamos nos Estados Unidos, né, como totem, como, com essa palavra na cabeça, mas assim, como baluarte do próprio capitalismo no mundo, e falar, puxa vida, será que o cooperativismo fez? Mas aí um dado que é bastante claro em um dos artigos que eu queria analisar, é que já em 1908 e 1910 já existiam 2.600 cooperativas dentro do próprio Estados Unidos. Né? E no Brasil, apesar de nós termos essa lei, que em grande parte diz respeito aos interesses da OCDE, né, e terem alguns itens vetados, o que poderia suscitar uma pesquisa também, nós vemos que o reconhecimento pelo cooperativismo popular, ele é uma intenção para com que a democracia econômica dentro do nosso país e desses preceitos constitucionais possam valer. Né? Para outras instâncias que fujam até do que é preconizado pelo direito empresarial, apenas. Né? E daí eu acho que vale um link entre a questão dos direitos humanos e empresas. Né? Porque nós percebemos que dentro de uma cooperativa, os direitos humanos acabam sendo mais respeitados, né? Em termos gerais. Né? Nas cooperativas populares que se regem pelos seus princípios democráticos, aquelas sérias, né? Não as coopergadas que muitas vezes são utilizadas pelos modos da terceirização. Né? E daí, aqui traçamos uma alternativa concreta, em tempos de crise financeira inclusive, e a inclusão produtiva de segmentos sociais e vulnerabilidade econômica. E se eu puder terminar, eu só queria trazer aqui na página 114 do livro do Paul Singer, que ele fala que é uma continuidade daquilo que eu coloquei na primeira página, que diz assim, que a economia solidária ela foi concebida para ser uma alternativa superior por proporcionar às pessoas
que a adotam enquanto produtoras, poupadoras, consumidoras, uma vida melhor. Né? Vida melhor não apenas no sentido de que possam consumir mais com menor dispêndio de esforço produtivo, mas também melhor no relacionamento com familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo e assim por diante. É isso. Então finalizo por aqui. Agradeço ao professor por ter acreditado nesse tema ainda tão pouco discutido, né? Ao professor Zé Eduardo, que tão simpático foi comigo, né? Aos meus colegas que me aturaram ao longo desse tempo todo aí. E é claro, também a minha família, né? Que se não fossem por eles, sempre preocupados aí, né? Com as questões sociais. Eu acho que essa minha questão social vem de família, né? Minha mãe que sempre trabalhou com situações de vulnerabilidade social dentro da companhia de habitação aqui da cidade. E meu pai que não pôde comparecer, porque também está dando aula, mas que é um idealizador e sonhador dentro da economia solidária. Tá bom? Eu agradeço então, pessoal. É isso. Se tiver mais alguma dúvida que eu possa retirar a respeito. Parabéns, Juliano, pela apresentação. Fica à vontade. Quero, antes de agradecer, depois de agradecer pela apresentação, saudar a sua mãe, seu irmão, os colegas presentes, pedir desculpas para o pessoal que está fazendo prova pela introdução nas reflexões que vocês têm aqui, mas acabou cavalando por conta de um problema de atraso no meio ali. Também quero agradecer demais a presença do professor Zé Eduardo, sempre uma felicidade estar ao lado dele nas bancas, com quem aprendo bastante sempre, não só aqui, mas lá na Unicamp, nos nossos diálogos também. Vale aqui, antes de passar a palavra para o professor Zé Eduardo, algumas colocações pontuais. O Juliano apresentou o seu trabalho, apresentou a ideia lá atrás, a ideia foi muito bem aceita, a gente dialogou algumas vezes sobre o trabalho, né, o que iria nascer aí. Ele acabou entregando o trabalho no dia 29, dentro do prazo, tudo ok. Infelizmente a gente não teve uma oportunidade de dialogar antes, com mais tempo, sobre o conteúdo do trabalho. A gente discutiu sobre as ideias pareciam bastante bem organizadas na sua cabeça. E o trabalho está aqui, você teve o cuidado de colocar os anexos, em especial anexos que são de difícil acesso, né? As leis municipais, as leis, também tem uma discussão aqui da OIT que você colocou, né? Sim. A própria recomendação. Isso. E, bom, enfim, o trabalho está aqui colocado, vai passar pela análise do professor Zé Eduardo, sempre uma análise criteriosa, e a gente aqui tem sempre a intenção de colaborar, né, de trazer elementos que podem ser pensados para futuras reflexões. Passo então a palavra ao professor Zé Eduardo, fico muito contente de estar aqui essa hora, professor. Muito bem, quero agradecer o convite do professor Pedro Vato. Imagina, eu ensino alguma coisa para ele, me ensina tudo, que fique registrado em vídeo, vedou o cara Vato. Ele que é o cara, tem nada, eu que aprendo só com ele, eu falo umas besteiras, ele dá um tapinha, isso, continua assim, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, né, pela sua exposição, ótima exposição esclarecedora, muitos conceitos aí, né? Seu trabalho, agora entrando especificamente no seu trabalho, dá para ver que teve muita pesquisa, muita reflexão, você foi atrás de tudo quanto é tipo de coisa sobre o tema, né? Então você cita muitas coisas, conferências, posicionamentos governamentais, as próprias leis, posicionamentos doutrinários sobre o tema, e concordo com você, inclusive quando você diz que é um tema pouco trabalhado, né? Muito pouco se escreve sobre isso, quando se escreve é parte de um capítulo maior. Então eu quero falar assim, e normalmente não é nem sobre economia solidária, na verdade assim, está falando sobre relação de trabalho, tem que falar assim, as cooperativas, 3 parágrafos, próximo assunto, resolvido, né? Bom, mas como eu sou examinador, não posso só falar
elogiar, tem que agora ser o ponto crítico, e daí que é o momento que os familiares ficam nervosos, começa a dar dor no peito. Mas calma que é construtivo, não é para destrutivo os comentários, né? Que é necessário, que é parte da nossa burocracia aqui. Né? Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é questão só metodológica. Tá? Eu vejo assim que você, eu conheço desde a época que você foi meu aluno de estágio e tal, que você tem uma veia assim, mais literária, poética, até na forma de se expressar e tudo mais. E eu vi que em alguns momentos aqui você traz isso no texto. Então, por exemplo, na página 38, aqui, né? Você fala que a lei não fala nada a respeito. Aliás, nenhuma das duas fala. Contudo, esta última, ao dispor sobre a organização, então, fala ou não fala? Né? Fica a dúvida para o leitor. Então, fala que não fala, mas depois as duas não falam, mas no fim tem alguma coisa que fala. Né? Daí, umas outras situações que, na página 42, mas o discurso desse trabalho não termina por aqui. Né? Na página 43 tem um felizmente riscado aqui para falar assim, ó, tem uma opinião própria minha do felizmente aqui, mas é que não poderia colocar isso no trabalho, mas você colocou riscado. Então, assim, esses comentários, questões assim, mais literárias, ficam melhor no livro. Se você for escrever um livro transformado num livro, daí é interessante colocar esse tipo de coisa, fica até diferente para uma leitura gostosa. Mas como está diante de um trabalho acadêmico, aqui, um TCC e tudo mais, não é correto colocar esse tipo de informação. Então tem que ter uma precisão mais técnica, uma precisão mais científica. Tá? Não tira o brilhantismo de você escreveu nada, mas são coisas que precisam, assim, por questões metodológicas. Tá? Daí, questão de numeração de página, na verdade, deveria estar lá do canto superior direito, não inferior direito. Tá? Também besteira, coisa que muda dois cliques no Word, mudou, acabou. Né? Tem nada demais. E daí, quanto a conteúdo em si. Eu serei sincero num ponto aqui com você. Eu entendi no início do seu trabalho o que você estava querendo dizer, porque eu conhecia já um pouco, digamos, sou um profundo conhecedor estudioso, mas conhecia de economia solidária, do que se tratava pelo menos o tema. Porque você já entra no tema falando sobre coisas específicas dele, alguns elementos, características, já coloca algumas questões para reflexão, só que faltou uma coisa que você colocou na sua apresentação. O que é economia solidária? Então, senti falando, você colocou aqui na sua apresentação que foi a Senai, se não me engano, que colocou o conceito. Faltou colocar o conceito para a professora e falar assim, é disso que ele está falando, agora eu vou continuar lendo o texto e vou vendo as críticas e tudo mais. Tá? Então, faltou talvez esse esclarecimento para um leitor aí que é leigo no assunto. Tá? Porque senão fica um monte de informação para ele sobre o tema e ele fala assim, mas o que eu estou lendo? Questão do metodológico, só esqueci de falar, referências bibliográficas, final do texto, não é final de cada capítulo. Tá? Então você coloca no final do texto, coloca todas as referências, não precisa fazer essa divisão aí em cada capítulo. Muito bem. Daí eu pergunto para você o seguinte, né? Diante da sua disposição, da sua experiência. Porque eu tive algumas experiências com cooperativas de trabalho, aquelas 442 da CLT, o parágrafo único, e confesso para você que eu não tive boas experiências com elas. Né? Por quê? Porque todas que eu tive que encarar, na época profissional, começou algumas na época eu era estagiário, ainda depois na época profissional, todas envolviam fraudes. Então é o seguinte, todo mundo era chamado de colaborador, todo mundo fazia parte da cooperativa, mas na verdade um mandava, todo mundo daí não tinha hora de trabalho, todo mundo recebia menos que um salário mínimo, às vezes recebia só uma cesta básica por mês. E considerava que era colaborador, logo não recebe nada. E daí tinha dificuldades, depois inclusive na justiça, para reconhecimento de vínculo empregatício e tudo mais. Então, uma primeira pergunta que eu faço para você. Será que
as cooperativas, dessa forma que está colocada na nossa legislação, não seria aí ainda inadequada, vide a nossa ideia de jeitinho brasileiro, de tentar fraudar, desviar finalidades, e como identificar daí quando uma cooperativa está exercendo efetivamente um trabalho de economia solidária, ou então ela não está querendo disfarçar um vínculo de emprego aí, falso. Como que você vê essa situação? Bem, eu vejo com pesar, né, professor? Eu vejo com pesar porque isso é um descrédito a muitas cooperativas que, por sua vez, trabalham de maneira séria e que preconizam, antes de mais nada, a formação do seu cooperado, daquele que é sócio. Né? Tanto que, muitas vezes, como é que um juiz desconstitui? Né, nos casos, o meu primeiro estágio foi aqui no CRCA, que era uma incubadora, que trabalhava junto com o pessoal do Caritas. Né? E qual é que era a pergunta que acabava com uma cooperativa? Era quando o juiz se virava para eles e perguntava para os cooperados. O senhor recebia salário? Recebia. Acabou. Não precisa falar mais nada. Porque não é salário que se recebe. Né? É a divisão do excedente. E tudo tem que ser partilhado. Existe um princípio de autonomia, de democracia entre os seus membros, e essa formação deve ser feita. É um princípio basilar que, desde o Rochdale, na Inglaterra, ele é feito para você, de alguma forma, trazer aquilo que Paul Singer nos fala, que é você mais do que um trabalhador, você tem um associado. Entendeu? Então, a relação de uma cooperativa popular que se preze é de muita proximidade entre seus membros, inclusive de rotatividade em termos de direção. Né? Tanto que o que nós vemos aqui, por exemplo, no município de Campinas, né, as cooperativas de reciclagem, ela nos últimos anos... Nós tivemos nos últimos anos uma cooperativa de reciclagem que foi fechada cada ano aqui na cidade. Porque exatamente por isso, por uma questão de desvio de função, né, de pessoas que se locupletavam com aquilo, se locupletavam por serem coopergatos, né, por de alguma forma se valerem da terceirização, porque ao serem cooperativas existem uma série de isenções. Apesar de que muitos de nós não sabemos ainda como trabalhar o tal do ato cooperativo e da função social da cooperativa. Mas é claro, professor, eu sinto que a nossa legislação atual não é uma CLT defasada, nem uma Constituição que não abarca tais princípios, porque a Constituição é bem clara com relação a tudo aquilo que o cooperativismo, né, o movimento de cooperativismo atua. Mas eu acredito que está na falta de uma lei nacional, de uma lei, né, que é aquilo que está parado no Congresso há muito tempo por uma falta de querer político mesmo. Né? Há aqueles que digam por uma falta de lobby, talvez. Eu acredito que é por falta, talvez, de uma expressão social mesmo. Né? Porque eu digo para você assim, eu desconhecia a legislação municipal especificamente assim, sobre o tema, né? E quando eu li o seu trabalho, eu pensei assim, falei, sou uma pessoa que ouviu falar de uma coisa de talvez economia solidária, quero fazer uma cooperativa, alguma coisa, quero encaixar na legislação. Você acaba de ler a legislação, parece assim, você lê um mundo bonito, mas você não sabe o que fazer com essa legislação, né? Porque parece assim, nossa, tem vários princípios e situações aqui que são interessantes, de implementação, de monitoramento, então você acaba de ler e fala assim, e aí? Como que eu faço? E se der tudo errado, o que eu faço? E se der algum problema? Simplesmente a legislação não menciona, ela simplesmente funciona. Existe, é bom, e é isso aí. Né? E daí eu fico pensando por um outro lado. Será que seria possível efetivamente compreendermos essa economia solidária, pensando inclusive nos outros países, principalmente Estados Unidos e tudo mais, dentro de um contexto capitalista, em que se busca o lucro, se busca maior eficiência, e uma eficiência que não é
voltada exclusivamente a todo mundo ter sustentabilidade, todo mundo ter oportunidades, mas uma eficiência de maior lucro possível com menor esforço possível. Né? Que, queiramos ou não, temos, principalmente no Brasil, na parte legislativa, nós temos algumas diretrizes sociais de acomodação, de limitação, mas dentro do nosso mecanismo capitalista, é isso. Minimizar os esforços, aumentar a lucratividade ao máximo. Será que a gente consegue encaixar esse contexto de cooperação, né, de solidariedade, dentro de um pensamento capitalista assim tão forte? O que você acha? Professor, eu acho... Sim, porque não temos como resolver esse problema. É humilde achar, mas daí eu vou trazer alguns dados da Oxfam com relação a isso. Que a desigualdade hoje no mundo, ela tem, apesar das crises, ela tem se acentuado. E nós sabemos que o grande problema, né, do nosso país, por assim dizer, é a desigualdade social. O que a cooperativa, seja ela mais singela que seja, é dividir o excedente. É uma questão de princípio. Se isso pode causar uma mudança, uma ruptura drástica dentro deste nosso sistema, eu não sei ainda. Mas eu posso dizer que é o seguinte: quando nós temos, né, e daí eu volto à questão do estágio de que eu fiz parte, quando nós temos uma mulher de cerca de 40 a 50 anos, né, ela já não consegue, tem apenas a 8ª série, né, porque não teve oportunidade, não teve condições, ou para alguns dizem que não teve mérito suficiente pela escola. Mas quando você pega uma mulher como essa, e ela diz que através de uma cooperativa, ela já não pode mais contar com o marido, ela ganha mais do que ele, eu acho que é um avanço social. Porque aquilo deu autonomia para aquela mulher. Ela agora consegue sustentar os seus filhos e dar melhores condições dentro de sua própria família. Então, aqui a gente está analisando por enquanto o microcosmo. Só que existe sim um aporte financeiro do mercado externo que de alguma forma financia não somente as grandes empresas. O que o movimento do cooperativismo preconiza é que existem outras formas dentro da sociedade que podem servir sim de amparo a uma classe trabalhadora que já não se encaixa mais no mercado de trabalho. O que o programa municipal daqui de Campinas ele tende a fazer é estabelecer um programa que por sua vez acompanhe do início ao fim o trabalhador, né? Aquele que quer trabalhar, mas que já não consegue mais ser inserido no mercado de trabalho por uma série de exigências que são incompatíveis com a sua experiência, né? Então, eu acho que a economia solidária, ela é solidária por isso, porque ela traz oportunidades, né? E daí, nesses programas, o que nós não vemos ainda, muitas vezes, é um fundo que ajude. Daí, ter trazido a questão de Carapicuíba, que hoje destina pelo menos 1% de seus contratos e vendas vinculados ao cooperativismo, né, e a outros serviços públicos, para um fundo como esse, porque não se defende direitos se a gente não tem dinheiro por detrás, entendeu? Mas aí no fundo eu acho que é uma necessidade social e que vai de encontro até com aquilo que eu falei sobre a questão da democracia econômica do nosso país, né? Não adianta colocar toda a intenção dentro das empresas se nós ficamos dependentes totalmente daquilo, e da imposição e a opressão que nós vemos dentro dessas próprias empresas, direitos humanos que são desrespeitados dentro dessas próprias empresas, né? Empregadores que trabalham, sei lá, tantas e tantas horas. O que são os nossos colegas que saem daqui como trainees, né? E que nada mais são do que a divisão do trabalho dos cargos de gerência nas grandes empresas, porque não suportam pagar um salário maior para aquele trabalhador, entendeu? No caso, esse salário seria dividido, esse excedente seria dividido. Então é nisso que eu acredito, né? É nisso que eu tenho que defender através do amparo legal, do direito, que por enquanto está se aproximando nessa trincheira, né? Daí faço só uma sugestão final para você.
Se você quiser continuar com o estudo em cima desse tema, mais desenvolver, principalmente aí agora formado, mais tal, exercendo a atividade profissional, pegar principalmente, porque aqui na legislação que eu abri aqui da Prefeitura de Campinas, né, da legislação municipal de Campinas, que fala, né, incentiva os empreendimentos econômicos solidários e sua integração em redes de cooperação na produção, comercialização e consumo de bens e serviços. Ou seja, eles utilizam parte do conceito aí justamente do elemento empresa, de atividade empresarial. Né? Então você fala, atividade empresarial que visa o lucro. Se visa o lucro, quer pegar isso daí só para os sócios e que pode contratar pessoas, empregados e tudo mais. Como desvencilhar esse conceito então, de circulação de bens ou prestação de serviços, mais criatividade de empresa, dessa economia solidária em que você pode unir essa atividade em si com uma lucratividade que não é buscada loucamente nesse sistema totalmente capitalista, mas sim para ser reinvestida na própria cooperativa, nos próprios colaboradores, né? Ou seja, numa amenização dessa visão capitalista societária. Né? Talvez seja uma frente interessante para você trabalhar, que você trabalha inclusive com conceitos jurídicos aqui, né? Com um estudo posterior, que seria interessante. Tá? É isso. Uma amenização. Obrigado. Muito obrigado. Juliano, te agradeço a apresentação. Nós vamos agora sair um minutinho para disponibilizar a nota, né? Porque estamos fazendo prova e a gente já volta. Sim, sim. Agradeço, professores. Sei que também o meu TCC não é perfeito. Não, né? Queria melhorar só uma série de outras coisas. E às vezes a gente deixa, mas puxa vida, nossa. A gente já volta. Espero aqui mesmo. Isso, espera aí. Um minuto.